vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. E hoje a liturgia nos diz com muita clareza que o centro da experiência cristã é o amor. Afinal, Deus se revela através do amor para todos nós. Finalizando este mês missionário, que nós possamos assumir com amor a nossa missão. Rezemos juntos esta oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários como graça e missão. Inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. O movimento do Terço dos Homens da Arquidiocese de Teresina se prepara para vivenciar o terceiro Congresso Arquidiocesano, evento que vai ser realizado nos dias 11 e 12 de novembro. Os detalhes vamos saber agora nessa entrevista. Nos dias 11 e 12 de novembro, a Arquidiocese de Teresina, através do Terço dos Homens, realiza o terceiro Congresso Arquidiocesano do Movimento. Para sabermos então mais detalhes sobre esse momento, nós vamos conversar agora com Francisco Alves, ele que é o coordenador do evento. Francisco, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado. Fico feliz por estar aqui com vocês para esclarecer esse momento de encontro, de evangelização através do Terço dos Homens. Francisco, começa então contando para a gente o principal objetivo desse congresso arquidiocesano realizado pelo Terço dos Homens. O objetivo do congresso, estamos montando esse encontro justamente para levar mais conhecimento para a cabeça desses homens, né? Muitos homens seguem o movimento, mas não sabem o entendimento real do movimento, né? Então, esse momento de encontro, somos um dia e meio, né, que é o sábado todo, dia todo, e o domingo até meio-dia. Nós trouxemos palestrantes, né, nosso coordenador Norte e Nordeste, o Padre Agemiro, e nós vamos trazer o nosso coordenador de nível Brasil, o nosso querido Feitosa, e também do regional. E eles são as pessoas que vão repassar essas informações para esses homens. Francisco, no caso, então, o Congresso Arquidiocesano do Terço dos Homens, ele é voltado apenas para os integrantes do terço, apenas para os homens ou não? Conta pra gente, explique pra gente. O objetivo maior é trazer o homem. A inscrição a gente focou mais para os homens, né? Mas tem homens que querem trazer sua esposa, sua namorada, sua filha. Então a gente abriu uma exceção para essas inscrições, por isso que vai dar mulheres nesse encontro. Esse ano, então, o Congresso traz como tema a espiritualidade Mãe-Rainha para o Terço dos Homens. Como vocês pretendem, então, trabalhar essa temática durante esses 2 dias de evento? O Padre Agemiro, ele vai fazer 2 momentos de palestra, no sábado e no domingo. E ele vai explicar realmente a questão desse tema que foi decidida em reuniões entre nós da Comissão Arquidiocesana e para fazer o homem entender melhor o movimento Mãe-Rainha, né, que é o movimento no qual o Terço dos Homens é ligado, através do movimento apostólico de Xanxerê. O tema foi escolhido justamente para que esses homens possam aprender mais ainda sobre a questão do movimento, né? Nós estamos aí com os palestrantes para levar essa informação para os homens que vão estar presentes e também é importante a gente do Terço dos Homens conhecer o movimento que a gente segue, né? Que às vezes a gente segue o movimento, mas a gente não está focado no conhecimento com aquele movimento. Nós estamos aí com Feitosa, até o nosso vigário, Tony Batista, vai estar presente, né, nos palestrando também. Além do nosso coordenador do regional, que ele vai fazer uma dinâmica junto com Feitosa para envolver mais ainda esses homens no momento da palestra. E assim vamos tentar filtrar essas informações. E para que nesse congresso os homens saiam de lá ricos de conhecimento. E qual será, então, a programação desse terceiro Congresso Arquidiocesano do Terço dos Homens? Nós temos
o sábado todo cheio, né? O Padre Agemeiro vai fazer a abertura. Também nós temos também nossa querida a irmã Lourdinha do Movimento Mãe Rainha. Nós fizemos convite para ela e que ela vai repassar a importância do movimento Mãe Rainha, né? Nós temos também à tarde o nosso vigário Tony Batista. E no domingo nós vamos também ter novamente nosso querido Padre Agemiro. E ali entra o Feitosa, justamente com o nosso querido coordenador do regional, João Francisco. Francisco, e por que é tão importante para os fiéis vivenciarem esse momento, né? Esse congresso arquidiocesano? O congresso arquidiocesano é um encontro de homens justamente para nós entender mais ainda o movimento, né? Uma aprendizagem cada vez mais, e a gente segue esse movimento nos nossos encontros dentro dos grupos de paróquia, né, comunidade, área pastoral e outros mais. E esse encontro é importante a gente estar dentro do congresso, né? Nós fizemos os convites, fizemos as inscrições, né? E aí então é importante a presença desses homens, né? E a importância maior desses homens dentro desse congresso se torna ainda porque a nossa mãe, a Mãe Rainha, está muito feliz para isso. Francisco, e para aqueles que desejam então participar desse evento, como elas devem proceder? Nós, desde o início do ano, nós entregamos uma quantidade fixa de fichas para os coordenadores de forania, que eles conhecem os grupos, né? E também eles procuraram os grupos, fizeram a distribuição de acordo com a forma deles. E então nós tivemos o prazo, que era para ser entregue até o dia 5 de setembro. Então, devido à carência, que às vezes não estava chegando, então nós prolongamos. Então finalizou agora os últimos prazos de inscrição, no dia 21. Eu estive aqui presente no Paulo VI, das 14 às 18 horas, para receber as últimas fichas de inscrição. Bom, aí fica aquela pergunta, eu posso participar? Já finalizou? Bom, pode, mas tem que procurar a gente da comissão em forma particular. Gostaria então que você reforçasse o convite para aqueles que nos acompanham agora, para vivenciarem esse momento. Bom, vocês, Teso dos Homens, né, e também para aqueles homens que não fazem parte do movimento, e esse é o momento de vocês se encontrar. Como diz o Padre Agemeiro. O Padre Agemeiro, a partir do momento que o homem passa a pensar de entrar no terço dos homens, ele já é do terço dos homens. Não existe ex-terço dos homens. Existe aquele coração, né, que está frio, está congelado, mas se ele abrir para a Mãe Rainha, né, interceder por ele e se entregar mais ainda a Deus, ele vai se entregar mais ainda. E fica esse convite. Quiser vir participar conosco, nos procure, pode procurar a pessoa do Francisco, José Vitor, Antônio Martins, ou o secretário do Congresso, que é o Tiago, que a gente procura um meio de facilitar fazer a sua inscrição. Francisco, gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, que o Congresso seja um sucesso. O Francisco, e não só o Francisco, como a equipe do Congresso, que agradece esse encontro. E nós ficamos felizes por estar aqui para repassar essas informações. E não deixe de acompanhar as atualizações da Arquidiocese de Teresina. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Evangelizar através da arte é a missão do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica, que se divide nos mais variados grupos de oração em nossa arquidiocese. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre essa missão. No próximo dia 31 de outubro, a Renovação Carismática Católica de Teresina realiza o 10º Festival de Dança e Teatro Católico. Para sabermos então mais informações sobre esse evento, a sua importância para a evangelização, nós vamos conversar agora com o Ícaro Lúcio, ele que é o coordenador do Ministério de Música e Arte da RCC Teresina. Seja bem-vindo, Ícaro, ao programa Em Tuas Mãos. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Joyce. Ícaro, eu gostaria então que você iniciasse
contando pra gente qual o objetivo principal desse festival de dança e teatro católico. Então, o objetivo do Festival de Dança e Teatro, ele é justamente de evangelizar através das expressões artísticas de dança e teatro. Nós sabemos que nós podemos evangelizar conversando, falando, mas a música é o meio de evangelização, a dança é o meio de evangelização, o teatro é o meio de evangelização, assim como todos os tipos de arte. Então, o foco do Festival de Dança e Teatro é evangelizar. E como foi feita a escolha da temática que será trabalhada nesse 10º festival? Então, o nosso tema do ano da renovação carismática é Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. É um tema que está em Efésios e o nosso tema da renovação nesse ano é a palavra levanta, levantar. Quando nós rezamos, quando nós decidimos que íamos fazer o Festival de Dança e Teatro, nós rezamos e pedimos a Deus uma palavra. E Ele nos remetia essa palavra que está em Isaías 60. Levanta e resplandece, porque a luz de Deus está sobre ti. Então, nesse período que nós vemos tantas trevas, nós vemos tantas coisas que muitas vezes estão obscurecendo a nossa visão, a nossa vista, o Senhor nos chama a levantar e a resplandecer. A luz que não vem de nós, a luz que não vem dos artistas que irão se apresentar, mas que é a própria luz de Deus que estará brilhando em nós, que quer brilhar em nós todos os dias. Ícaro, e para quem que esse festival é voltado? Para você, para todos nós. É um evento que é organizado pela Renovação Carismática Católica, né, pelo Movimento da Renovação, mas é aberto para toda a igreja, é aberto para todos os grupos, é aberto para todas as paróquias e também é aberto para todas as pessoas que quiserem participar. Então é um evento público, livre para todos os públicos, então adolescentes, crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo que ama a arte, todo mundo que está interessado, todo mundo, seja da religião católica ou não, todo mundo é convidado a participar conosco do festival. Ícaro, e como a dança e o teatro, elas podem nos aproximar mais de Deus? Então, a gente vê na palavra, né, na palavra de Deus, na Bíblia, vários eventos em que, através da música, em que, através da dança, em que, através do teatro, o homem, a humanidade entendeu que essa era uma forma de louvar a Deus. Na palavra também diz que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então, através do nosso corpo, através das nossas expressões artísticas, através da nossa expressão corporal, nós podemos louvar a Deus, nós podemos comunicar quão grande é o Senhor, como Ele é maravilhoso, como é possível nós estarmos juntos ao Senhor através do nosso louvor, através do nosso coração aberto para louvá-lo. Então, a arte, ela remete à beleza, certo? A arte remete à beleza. E a beleza é algo que vem de Deus. A beleza não é algo simplesmente que vem de nós, que somos homens limitados. A beleza, ela vem de Deus. E quando nós fazemos algo que é belo, isso nos remete a Deus. Quando eu ouço uma música bonita, isso me faz elevar a minha alma em louvor a Deus. A dança e o teatro é justamente para isso. Quando eu vejo uma dança, quando eu vejo um teatro, quando eu vejo um desenho, uma fotografia, que ela é inspirada, que ela é ungida pelo Senhor, ela me faz amá-lo mais, ela me faz querer ser mais dele. Então, através da dança e do teatro, nós conseguimos fazer isso. Nós temos um termo que ele diz assim, que a dança e o teatro é a mesma coisa de nós orarmos de olhos abertos. É como se a gente estivesse olhando de olhos abertos. Ícaro, e como é então o preparo ao longo do ano, né? Como vocês então se organizam para, no dia do festival, né, realizarem essas apresentações de dança e teatro? Então, o nosso preparo começa desde quando a gente começa a ter a formação. Assim, quem faz o festival de dança e teatro, né, quem se apresenta são os artistas. Então, os artistas, eles desde quando eles entram no ministério, eles são formados, nós somos formados. Como é uma arte, como é uma dança, como é um teatro que agrada a Deus, segundo a renovação carismática. E durante todo esse tempo de formação, nós estamos servindo no nosso grupo de oração, nós estamos servindo nos congressos estaduais, congressos arquidiocesanos, estamos servindo nos eventos que a renovação nos propõe. E no Festival de Dança e Teatro é mais um evento em que nós estamos ali para dançar, para atuar conforme a vontade de Deus. É uma bênção. E para aqueles então que nos acompanham agora
e têm o desejo de vivenciar esse festival, como elas devem proceder? Tem algum ingresso? Onde elas devem adquirir então? Então, os ingressos, eles são um preço bem acessível, né? O preço de R$ 15 mais 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento, ele vai ser, alimento não perecível, ele será destinado a pessoas com necessidades especiais. E os R$ 15 são para custear as nossas despesas, né? Que a gente vai ter durante o evento. O ingresso ele pode ser adquirido nos grupos de oração. Os assessores de dança e teatro dos grupos de oração, eles têm os ingressos, mas também no dia, se você chegar lá, olha, vim para o Festival de Dança e Teatro aqui no Teatro 4 de Setembro, é só chegar lá, você será muito bem-vindo. Ícaro, eu gostaria então que você reforçasse o convite para aqueles que nos acompanham agora, né, a vivenciarem esse Festival de Dança e Teatro Católico. Você quer ter uma experiência nova com o amor de Deus? Quero convidar você com muita alegria para o Festival de Dança e Teatro Católico. Vai ser um momento de muita bênção, de muita graça, de muito Pentecostes, muito derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Venha vivenciar essa graça maravilhosa no dia 31 de outubro, às 19 horas, no Teatro 4 de Setembro. Você não vai se arrepender, porque vai ser um dia muito bom, um dia muito feliz, que vai ficar marcado no seu coração. Ícaro, muito obrigada então pela participação aqui no programa Em Tuas Mãos, por estar compartilhando, né, falando sobre esse festival que é realizado pela Renovação Carismática Católica de Teresina. Eu que agradeço, Deus abençoe e te espero lá também. Pode deixar. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para o rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No último final de semana, do dia 20 ao dia 22 de outubro, seminaristas da Arquidiocese de Teresina realizaram missão na cidade de União, por ocasião do mês missionário, que tem como tema Ide da igreja local aos confins do mundo. Os futuros sacerdotes foram acolhidos pelos fiéis paroquianos e logo depois partiram em missão pelas comunidades da paróquia São Sebastião. No sábado, dia 21 de outubro, o Seminário Propedêutico de Teresina celebrou a memória de seu padroeiro São João Paulo II. Com o tema São João Paulo II construindo uma cultura vocacional, a festa reuniu fiéis junto aos seminaristas para a Santa Missa. O Papa São João Paulo II foi um grande promotor da paz e tinha uma aproximação muito grande com a juventude católica de todo o mundo, tornando-se um exemplo para a cultura de vocações, como ressalta o reitor do seminário. Em primeiro lugar, nós temos como padroeiro aqui do nosso seminário São João Paulo II, né, e hoje a gente celebra essa festa, né, com muita alegria, com muito entusiasmo, com a participação de muitos leigos aqui da nossa Arquidiocese de Teresina, amigos do seminário. E esse momento eu vejo como importante esse reavivamento, esse fortalecimento da fé do povo, tendo como modelo São João Paulo II. O padre Genival também destaca a importância de festejar o testemunho do pontífice. São João Paulo II foi um papa que ele peregrinou por vários países, ele foi um grande promotor da paz, ele tinha uma aproximação muito grande com a juventude e isso motivou muitos jovens, né, esse despertar vocacional, seja para o presbiterato, seja para a vida religiosa, a vida matrimonial, enfim, incentivou muito, né, a juventude nesse sentido no âmbito vocacional.
A festa é organizada pelos seminaristas com o apoio de um grupo de fiéis da Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, os Amigos do Seminário, que há 3 anos realizam um trabalho social junto ao Seminário Propedêutico e, no ano passado, deram início à celebração da memória de São João Paulo II. A gente há 3 anos já faz esse trabalho aqui junto ao seminário. Nós somos uma presença aqui mensalmente, junto aos meninos, dando tanto um apoio até espiritual para eles, no sentido de trazer um pouco da família, desse espírito da família aqui para eles. E aí quando surgiu, né, a festa, desde o ano passado a gente já faz esse momento, então a gente de certa forma ajuda a organizar, somos esse suporte, né, aqui para o seminário. Juntamente com eles a gente faz as reuniões, planeja, divide as tarefas. E aí hoje já estamos aqui colhendo o resultado disso, né, que a gente espera. Não tivemos trido esse ano, temos só a festa hoje, e aí começamos com a celebração e depois nós temos a parte social. O seminarista Carlos Eduardo já tinha São João Paulo II como referência de fé, mesmo antes de entrar no seminário. E hoje se alegra de poder vivenciar sua memória no Seminário Propedêutico, que tem o santo como patrono. Ao início da minha caminhada vocacional, já me espelhava muito em São João Paulo II, porque foi um papa que muito atraiu aos jovens, falava muito sobre a paz aos jovens e comunicava também que os jovens levassem a paz ao mundo. E aí sempre venho me inspirando em São João Paulo II. E aí quando eu descobri que eu vinha para casa onde pertence o título de São João Paulo II, muito me alegrou, porque sempre ao olhar para a imagem dele tem um impulso maior à minha vocação. E desta forma, celebrando o padroeiro do seminário, os religiosos, seminaristas e leigos avivam ainda mais sua fé. Na noite da última segunda-feira, dia 23 de outubro, a Rádio Pioneira de Teresina promoveu um encontro litero-musical com a participação do padre Tony Batista para falar sobre as ações realizadas por ele na Arquidiocese de Teresina. O evento também faz parte da programação de ações em comemoração aos 50 anos de ordenação do sacerdote. Confira mais registros desse momento. Não se põe ninguém no lixo. Deus não usa a tecla delete do seu computador. Dá sempre oportunidade, está sempre recebendo. Essa foi a maior missão de Dom Avelar para o senhor? Nada, todo dia ele me ensinava assim. Ele nunca pegou um livro para me ensinar de livro. Ensinou com a vida. Com a vida. E Dom Avelar me fez uma surpresa. De repente, abre-se a porta. Paulo VI veio na porta e me recebeu. E foi muito bonito. Eu tenho lindas fotos com ele. Ele me deu a medalha dos 80 anos. Meu filho, se lembre da velhice. Depois mandou que eu ficasse de joelho, pôs as mãos. Não é só para você essa bênção, não. É para todos os padres novos do Brasil. E me deu o Novo Testamento autografado. Se um dia Dom Juarez quiser fazer um museu, que Deus queira que ele seja inspirado, essas coisas eu mando tudo para lá. Um Novo Testamento autografado por Paulo VI. Ele disse: a sua única lei é esta. Então foi outro santo, né? Não terá vergonha de ser feliz. Na manhã da última quarta-feira, dia 25 de outubro, os novos vigários gerais da Arquidiocese de Teresina, Padre Amadeu Matias e Padre Osório Barbosa, e o ecônomo diácono Paulo Afonso foram recepcionados pelos colaboradores da Cúria Metropolitana. A acolhida também contou com a presença do Padre Edivaldo Barbosa Lima, ele que é o novo coordenador de pastoral da Comissão Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã, do Padre Tony Batista, vigário episcopal para a ação sociotransformadora, e do Padre Gonçalo Teixeira,
ele que é vigário episcopal para o apostolado laical. Vamos conferir mais detalhes nesta matéria. Os novos membros do governo arquidiocesano foram acolhidos no edifício Paulo VI com um café da manhã partilhado. No momento, a nossa arquidiocese passa por uma alternância de nomeações dos novos ofícios, para que haja um bom exercício tanto do governo pastoral quanto administrativo. O arcebispo de Teresina aproveitou a oportunidade para fazer um breve discurso de acolhida e também falou sobre a importância destas nomeações, onde a Cúria passará a contar com os serviços de 2 vigários gerais. Nesse momento nós vivemos um momento de alternância, por assim dizer, e de nomeação dos novos ofícios para o bom exercício do governo, tanto pastoral como administrativo em nossa arquidiocese. Dentre eles estão os ofícios de vigário-geral e de ecônomo. Para o de vigário-geral nós temos 2 vigários gerais, é uma novidade aqui ter 2 vigários gerais. O ofício vai ser assim, primeiramente eles têm um ofício diretamente ligado ao ofício do bispo, faz parte da ordem, por isso se diz é um ofício de caráter ordinário, porque ele acompanha diretamente o bispo, é um vicariato diretamente ligado à pasta do bispo diocesano. E nesse sentido o Padre Amadeu ele é vigário geral e também moderador da Cúria, da parte administrativa da Cúria. E o Padre Osório é vigário geral para outros assuntos. Esse universo que é a nossa arquidiocese, tanto na relação pastoral como também na relação disciplinar junto aos sacerdotes, na relação fraterna, de comunhão presbiteral, de fraternidade presbiteral. Então, esses ofícios aqui ligados. Ele ainda explicou sobre a necessidade de a Igreja, enquanto instituição de assistência divina, possuir a parte fiscal e administrativa nas mãos de um ecônomo, sempre na busca da evangelização e da caridade. E o outro ofício é o ofício de ecônomo, que é a parte, digamos assim, mais administrativa. Tanto nós sabemos que a Igreja ela é de instituição e assistência divina, mas ela vive no tempo. E como vive no tempo, enquanto instituição, ela tem a parte administrativa, a parte fiscal, prestação de contas. Então esse é o ofício do ecônomo, que é o diácono Paulo Afonso. Ao longo da história e desde a origem do diaconato, surgiu para ser assim. O diácono é aquele que está sempre ao lado do bispo e por isso é um ofício muito antigo, mais antigo até do que o ofício de presbítero. Era aquele que cuidava das coisas da igreja, do serviço do altar, o serviço da palavra e o serviço da caridade. Padre Amadeu Matias, que assume os cargos de vigário-geral e moderador da Cúria, revela que a expectativa é poder colaborar com o novo governo, mantendo uma atitude de sintonia tanto com o arcebispo quanto com os seus colegas do clero. Olha, a expectativa é sempre primeiro é de ter a disponibilidade, para o ofício, porque como tenho uma paróquia que não é pequena, como tenho atribuições também de professor, e isso me deixa um pouco como que assim atento para organizar bem o tempo. Mas graças a Deus, nas segundas, quartas e sextas pela manhã, eu já tenho uma disponibilidade para estar aqui algumas horas, então eu tenho uma expectativa de que os colegas padres passem por aqui, sejam bem acolhidos, tenham os seus pleitos ao menos escutados, que nós tenhamos um bom andamento de diálogo com o Padre Osório, com Dom Juarez, que nós somos colaboradores dele. Então, as expectativas é esta de estar sempre disponível. É evidente que diz-se que a gente sofre quando tem expectativas, porque quando elas não são satisfeitas, a gente fica frustrado, não é? Então, é uma coisa boa ter uma chamada indiferença, uma liberdade afetiva,
Quer dizer, que é uma indiferença diante das situações, no sentido de que, estando aqui e alguma coisa não funcione, não seja como deveria ser, que eu esteja sempre aberto a aprender, a crescer. Penso que aqui seja a expectativa que mais amadurece, é aquela da resiliência, da capacidade de caminhar como aprendiz. Então, penso que posso dizer numa palavra, a expectativa mesma é de que eu me coloque sempre como um aprendiz, como quem serve, e nunca me colocando de alguma maneira acima das situações, mas sempre cooperando, ouvindo, caminhando com meus irmãos e minhas irmãs leigos e leigas. Padre Osório afirma se sentir desafiado ao assumir a nova missão. Para ele, todo o projeto da Igreja deve ser assumido com amor, para que assim o serviço tenha êxito. Olha, verdadeiramente é um sentimento em que me coloca diante de um desafio que é cheio de generosidade, porque na verdade tudo aquilo que a gente assume na igreja é sempre um projeto de amor no plano de Deus. E certamente estar como vigário geral significa prestar um grande serviço à Igreja de Jesus Cristo. E eu me sinto assim, feliz em ter dito sim, por isso eu vejo como um grande serviço e ao mesmo tempo uma responsabilidade para que a Igreja de Jesus Cristo ela prossiga exatamente como ela é, cheia de um dinamismo em que os carismas eles circulam na vida da igreja. O novo ecônomo disse ser grato ao convite e à oportunidade concedida por Dom Juarez, pretendendo ajudar bastante na parte administrativa juntamente com os colaboradores da Cúria. A expectativa é exatamente fazer um trabalho onde a gente possa, atender sobretudo as necessidades, na parte administrativa, e nós estamos chegando agora. Primeiro a gente precisa também saber como anda a situação, sobretudo da parte da financeira da nossa igreja, mas com conversa, com discernimento e muita dedicação, a gente vai alcançando e traçando as metas daquilo que tanto desejamos. No dia 9 de novembro, Dom Juarez realizará o anúncio do novo governo arquidiocesano para a comunidade. A solenidade terá início às 17 horas na Catedral de Nossa Senhora das Dores. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Itinerário Formativo de Iniciação à Vida Cristã, da Edições CNBB. Este itinerário formativo visa oferecer encontros para o aprofundamento da fé e a maturidade em Cristo nas comunidades catequizadoras. É preciso que elas reconheçam o protagonismo do Espírito Santo em suas ações e, com seu auxílio, superem os desafios na transmissão da fé. As reuniões aqui propostas são divididas em momentos distintos. Encontros centrados na Palavra de Deus e no ensino da Igreja, vivências, períodos de oração que nutrem a fé,
ritos litúrgicos marcados igualmente por momentos de oração relacionados a temas específicos. Espera-se que esse subsídio ajude catequistas e líderes a ouvirem o chamado do Mestre, para que, perseverantes na vocação de discípulos missionários, com coragem e criatividade, testemunhem e transmitam a fé vivida e professada. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e garanta sua obra. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer o testemunho do casal Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta. Eles que estiveram recentemente em Teresina e evangelizam através das redes sociais. Saber interpretar o chamado de Deus em nossa vida é necessária uma caminhada árdua na fé. Muitas vezes não temos a maturidade necessária para interpretar a missão que Ele nos propõe. Então, passamos por diversos processos durante a vida em preparação ao nosso verdadeiro propósito. Foi o caso do casal Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha, eles que hoje utilizam as redes sociais para evangelizar, levando adiante a palavra do Senhor. Mas antes disso acontecer, os dois passaram de forma individual por um crescimento espiritual. A artista Ana Clara veio de uma família muito católica, mas só na fase adulta que teve seu verdadeiro despertar. Ela conta com detalhes o início desse testemunho. Tudo começa, aonde Deus nos dá a oportunidade de nascer. E Deus me deu a oportunidade de nascer, assim como o Itinho, numa família muito simples, muito humilde, sem grandes posses e com a maior posse de todas, que é a fé. Eu venho de uma família com tios padres, tias freiras, tias religiosas. E ontem mesmo no grupo de oração Exército de Deus, o Senhor me lembrava que foi no alpendre da casa da minha avó, do sítio da minha avó, que eu aprendi a rezar Salve Rainha. Se hoje eu olho para o Santo Terço, tenho um amor e eu tenho memória do que é a filiação de ser filha de Deus pelas mãos de Nossa Senhora, é por ela, é pela minha avó. E o meu avô que já está no céu e que com certeza nesse momento intercede por todos nós, pois foi um homem que buscou a santidade, assim como o avô do Ítalo também. Um homem que dedicou a vida para ler a Sagrada Escritura, para não dormir depois das 19 horas, foi fiel à esposa, trabalhava de sol a sol, cuidou de todos os filhos que teve, assim como meu avô, e honrou nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiel, devoto de Nossa Senhora e caminhando na sua igreja. Então, legado nós temos, exemplo nós temos. E como diz a minha irmã, se a gente não presta é porque a gente não quer. Porque legado nós temos e esse testemunho nós vamos ter para o resto da vida. E foi após participar de um seminário de vida que tudo mudou para Ana Clara. Ela, que estava em busca de algo novo, da realização do sonho do sacramento do matrimônio, recebeu uma resposta ainda maior. Foi ali onde Deus tocou o meu coração, numa experiência no altar do Senhor, e é por isso que eu sou apaixonada por Jesus Eucarístico, porque ali, como canta um grande irmão meu, Valmir Alencar, eu encontrei o amor perfeito, o tesouro escondido diante deste altar. O seu amor é maior que tudo e nada poderá se igualar. Porque eu sonhava em ter uma família, em constituir uma família, em ter um esposo, e ter filhos e casar, como tantas mulheres sonham. Comigo não era diferente. E ali naquele seminário, Deus falou ao meu coração diretamente através de uma palavra profética, de que tinha uma jovem e o Senhor me descreveu completamente como eu estava. Eu vivia no mundo, estava no mundo, com as coisas do mundo, atrás de trio elétrico, farra, bebida, festa, atrás de me preencher com aquilo que só o Senhor poderia preencher. Tudo em busca desse amor que eu tanto queria. E foi ali que eu descobri que, na verdade, eu digo isso para você com conhecimento de causa. Essa saudade tem nome e é Jesus. Esse buraco tem um preenchimento e é Jesus Cristo. Ela, que sempre esteve associada à mídia, utilizou desse dom dado por Deus para evangelizar através de um programa de TV. Mas, com a chegada da pandemia, teve que dar uma pausa na carreira. Porém, em casa, ociosa, sentiu em seu coração um despertar, um novo chamado. E, a partir desse momento,
decidiu utilizar as redes sociais para propagar a palavra de Deus. Chegou a pandemia. Em 2019, o Senhor tinha me chamado a uma missão maior que os meus olhos pudessem alcançar. E eu não sabia o que seria, mas foi uma profecia que foi dada sobre a minha vida. E eu já fazia rádio, já fazia televisão, já fazia, né, toda a comunicação para Jesus. E aí foi quando Jesus, numa missa, enviou uma pessoa e disse: Deus te chama a uma missão maior que os teus olhos possam alcançar, mas você não está dizendo sim. Eu estava bem pertinho, ela não fazia ideia de quem era a gente Mas não estava fazia na ideia de missa. quem era ela, e ela repetiu as mesmas palavras que o irmão lá no seminário de vida, lá na comunidade, aliás, falou. Você tem uma missão, você está sendo chamado a uma missão maior do que os teus olhos podem alcançar e você não está aceitando. A Aninha ficou calada, ela passou o resto do domingo sem conseguir dar uma palavra, e eu tentando dar apoio a ela e falando, eu acho que aquelas lives lá que você está fazendo no Instagram, eu acho que é aquilo, vamos... E se me permite, amor, a gente acabou tomando consciência de que aquilo não era simplesmente uma transmissão, aquilo que estava acontecendo era algo muito maior, porque pessoas do outro lado estavam mudando de vida por causa daquelas lives que a gente chamava de live. E aí foi quando eu tive a moção, assim, Deus me deu essa... Isso aqui não são lives, isso aqui é um grupo. Isso é um grupo de pessoas que se reúnem todo dia com horário marcado para rezar, coisa que o mundo tirou das pessoas, das famílias. A oração, as famílias não se reúnem para rezar, pois então a gente vai fazer esse povo rezar. Vamos lá, dia após dia. Deus foi dando uma forcinha porque a pandemia não acabava e a gente continuava. A pandemia ia direto e a gente continuava. O artista Ítalo também veio de uma família católica, mas que não participavam de forma tão assídua da igreja, apenas de forma esporádica, como em batizados e casamentos. Ele revela um pouco do início da sua história na fé. A minha família é católica, eu já nasci numa família católica, só que nós não tínhamos um dia a dia com a oração, com a fé, né? Nós tínhamos uma vida religiosa, mas uma vida de fé, mas uma vida de fé permeada por tudo aquilo que a gente vive normalmente, aí a gente acaba esquecendo um pouquinho da fé e tal e tal. E quando eu conheci a Aninha, nós temos vamos fazer 7 anos de casados, né? Conheci a Aninha, ela me convidou para fazer um seminário de vida no Espírito Santo, na comunidade Face de Cristo, lá em Fortaleza, onde a gente mora, onde a gente nasceu. E esse seminário, ele mexeu muito comigo, né? Eu já tinha uma carreira na música, como cantor e como compositor. Muitas músicas que tocavam na rádio eram minhas naquela época, então eu estava numa carreira de vento em popa, viajando muito, fazendo muitos shows. E aquele seminário de vida, junto com outras coisinhas mais, outros acontecimentos, bateram muito forte no meu coração e eu comecei a repensar a minha vida. E quando eu tomei o passo de repensar a minha vida, isso é interessante porque às vezes a gente quer renovar a sua vida, a gente quer mexer com a nossa vida, só que a gente mexe um pouquinho para o lado errado, sabe? Eu desfiz uma dupla que eu tinha na época, e comecei uma carreira solo, né? Fazendo shows ainda seculares, tocando forró, só que ainda não era isso que Deus queria. O chamado de Deus é bem claro para aqueles que o escutam. Depois de anos na música secular, Ítalo repensou sua carreira e viu que precisava mudar. Foi na pandemia, em meio ao momento de dificuldade, que ele abriu verdadeiramente o seu coração e acolheu essa missão ao lado da esposa. Fevereiro de 2020, para tudo, e todos os meus shows são cancelados ou adiados. Eu tinha 45 shows para poder fazer distrato, fazer cancelamento, fazer adiamento, e a gente estava naquele trabalho de reuniões e tudo mais, quando eu olhei para o meu lado e percebi que a minha esposa estava fazendo umas lives no Instagram. Umas lives, assim, meio sem compromisso. Ela que tinha um programa de TV católico, ela vai falar um pouquinho. Mas quando eu comecei a observar aquela ação dela, eu achei muito bonita aquela ação dela. E eu comecei a perceber que aquilo estava mexendo com as pessoas de uma maneira sincera, verdadeira, sabe? Ela não estava ali, na realidade era um esforço para ela, muito grande, né? Estar ali com aquelas 30 pessoas, depois 32, 35, né? E eu vendo aquilo ali,
E Deus colocou no meu coração de pegar um violão e perguntar para ela: você quer que eu toque um violão na sua live? O casal jamais imaginou que esse seria o início de um grande feito, da realização de um sonho que antes de ser pensado por eles, foi pensado por Deus, que deu todo o amparo e os preparou ao longo da vida para que ele fosse concretizado. Dali foram nascendo ideias, dali foram nascendo conceitos, dali a gente foi melhorando cada parte do processo também. Pensamos aquilo que era aquela reunião de pessoas como realmente algo que era concreto. Então, fui no meu estúdio, peguei todo o equipamento que eu tinha, levei lá para casa, a gente foi melhorando. A Aninha foi estudando mais ainda profundamente a palavra para trazer para as pessoas aquele significado diário. Foi quando surgiu a Palavra do Dia, que é um editorial dela, que alcança 5 milhões de pessoas todo santo dia, que é uma coisa muito forte. E essa Palavra do Dia foi dando alicerce para o Exército de Deus. Então, Deus acabou criando um grande movimento, que hoje a nossa luta é tentar realmente compreender todos os braços, os mecanismos, né? Nós temos hoje muitas pessoas nos ajudando a compreender isso tudo, a tentar controlar isso tudo, o que eu acho que a gente não vai conseguir nunca, porque é algo que vem de dentro das pessoas, né? Então a gente recebe, por exemplo, no camarim alguém, e esse alguém ele não vem fazer uma foto, ele vem contar a sua vida, ele vem contar tudo o que viveu durante todo esse processo no Exército de Deus, sabendo essa pessoa ou não que a gente também vive esse processo dentro do Exército de Deus, né? O Exército de Deus hoje é isso, é algo grande, é uma reunião de muitas pessoas, com um carinho e um amor muito grande, e nós crescemos na fé juntos, através da oração. Além disso, o repertório do ministério é construído não só por músicas de outros artistas religiosos, como também músicas autorais do artista Ítalo. Ele conta um pouco sobre esse processo criativo. A gente já vai lançando o 5º EP, são 50 músicas autorais nesses meses, né, nesses 3 anos de Exército de Deus. Eu sou compositor, eu já era compositor, e eu tenho certeza absoluta com essa sua pergunta, que é interessante, tenho certeza que Deus preparou a gente, mesmo que no mundo, sabe? Ele me fez compositor, me fez cantor, me fez instrumentista e produtor musical, me fez passear por tantos lugares na música. Nossa, eu fui professor de piano, eu tenho formação em piano na faculdade, então fui professor de piano, fiz trilha para cinema, ganhei prêmio fazendo trilha para cinema, fui da música instrumental. Então ele fez experimentar isso tudo para depois chegar e dizer assim: agora eu quero que você faça aquele meu projeto para fazer bem feito, né? Então eu entrego tudo que eu tenho, assim como a Aninha, com toda a experiência dela de comunicação, tantos anos na TV, tantos anos criando documentários, como você está fazendo aqui agora, entrevistando, como você está fazendo aqui agora, andando e conhecendo todos os lugares, né? Na moda também. Enfim, ele preparou a gente e agora a gente entrega tudo que a gente tem para essa missão, que eu repito, a gente não faz ideia de onde é que vai parar. A artista Ana Clara fala ainda sobre o sentimento de chegarem onde estão hoje através do grupo criado por eles, o Exército de Deus. A maior felicidade é poder fazer aquilo que Nosso Senhor nos chama. E se lá atrás Nosso Senhor me prometeu uma família, e eu lutei muito pela conversão do Ítalo, a luta da mulher é uma luta silenciosa, é uma luta de joelho no chão, de administração dos conflitos, na certeza de que Deus, Ele pode todas as coisas transformar. Então não existe nada, minha amada, que o Senhor não possa realizar. Se verdadeiramente Ele tem um plano, Ele vai lá e executa. Mas é necessário que você clame, que você entregue e que você deixe Deus realizar a vontade dEle. Tem um tempo para isso. Então, esperar o tempo de Deus é uma das maiores graças e requer a virtude que vem do céu, né? Da humildade, da oração, da temperança, da perseverança, de não desistir, que Deus tem um plano. E esse plano de Deus, ele sempre se cumpre. Para mim, no meu coração, a coisa mais bela que o Espírito Santo fez, e como ele é bom, foi exatamente nos chamar a algo que a gente não conhece. Há uma realidade que, por mais que ele nos preparasse com técnica, e Deus inflama o meu coração para eu dizer isso para você que está nos acompanhando, porque talvez você pense assim, é porque é tudo muito organizado.
eu quero lhe dizer que nada começa grande. Nada começa grande. Tudo começa pequeno. Mas a coisa mais importante é que começa com um chamado. Pode ter técnica, pode ter instrução, pode ter recursos, ou pode não ter nada disso, como foi o nosso caso. Dentro da nossa casa, no nosso apartamentinho, um casal recém-casado, uma pandemia explode, pessoas morrendo, não só de Covid, de tristeza, de depressão. E ali no quartinho, que era para ser o quarto dos nossos filhos, que em nome de Jesus um dia Ele nos dará, Ele disse, vou dar filhos espirituais. Então eram 30 pessoas, 33 pessoas, e sempre será sobre pessoas. Sempre será sobre olho no olho, encontros, vidas reais, dilemas, lutas reais com Deus real. E é esse Deus que pode mudar todas as coisas. Então, como a gente chega aqui e encontra o Ricardo, um homem, filho de Deus, que acompanhava lá no início, quando eram lives, e ele dizia, eu quero ajudar. Eu vejo Deus em vocês. Vocês não têm noção o quanto vocês mudaram a minha vida e a vida da minha família. E por amor, eu quero agradecer. Deixa eu ajudar. Então hoje, depois de 3 anos, a gente encontra e ele se emociona e a gente também. É sobre isso. Então, você hoje está nos bastidores, o Senhor está te treinando para um dia te levar a outro lugar. É sempre um treino para te levar onde Deus quer que você esteja. E foi exatamente ali naquele dia 13 de maio de 2020 que nosso Senhor Jesus Cristo disse, reza o texto todos os dias, minha filha, meu filho, honra minha mãe, e eu erguerei um exército maior que os teus olhos possam alcançar. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje nós somos mais de 5 milhões de vidas, no Brasil, nos 5 continentes, sempre ali, caminhando com o Senhor, levando a vida de oração, a vida dos santos, os sacramentos, porque só assim a gente pode vencer de verdade, sabe? É no pouquinho de cada dia, no cotidiano com Deus, que está a nossa vitória. Ergo as mãos pro céu pra receber. Eu tomo posse da vitória. Tomo posse da vitória derramada. E é com esse testemunho de vida, de fé, que Ítalo e Ana Clara arrastam uma multidão de fiéis para viverem a promessa de Deus em suas vidas. Te chamam de rei ou de senhor, te chamam de Deus, de Salvador, mas eu vou te chamar de meu amor. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, amado irmão e amada irmã. Hoje celebramos o 30º domingo do tempo comum. É o último domingo do mês missionário. Ouçamos o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus reuniram-se e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir daquela pergunta, um tanto quanto capciosa daquele fariseu, qual é o maior dos mandamentos? Eis que Jesus se manifesta juntando 2 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Eles são coligados, um depende do outro. Aliás, o amor ao próximo, ele decorre, procede do amor a Deus. O amor incondicional a Deus se manifesta concretamente no amor ao próximo. E este amor, ele parte
do amar a si mesmo, do amar a Deus e amar o próximo. Mas quem é o meu próximo? Nós ouvimos que também a primeira leitura de hoje, ela vai estabelecer 3 categorias de próximos, que são 3 pobres: o órfão, a viúva e o estrangeiro. O meu próximo é aquele de quem eu me faço próximo. São os pobres, são aqueles que convivem conosco no dia a dia, que entre nós estão. E às vezes, como diz o canto e o poema, não os conhecemos. Nosso próximo. Este amor a Deus se manifesta concretamente no amor ao próximo. Como você vê aqueles que estão ao seu lado? A inimizade, a dúvida, a querela, a desejo de vingança? Não, vamos superar tudo isso, porque o amor a Deus se concretiza no amor a Ele. São Tiago diz que mente quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Pense bem nisso. O Senhor nos ama com amor incondicional e pede que façamos com os outros o mesmo que Ele fez por nós. Nos amou quando éramos imerecedores, deu a sua vida, assim também. Amar o próximo como a si mesmo é o maior mandamento da lei. Traduz a lei e os profetas, tudo aquilo que se diz na Sagrada Escritura. O mais vem em decorrência. Que o Senhor nos ensine a amar como Ele nos amou. Que nos ensine a escutar o que Ele nos ensina, a escutar as vozes, os apelos do Espírito. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. A você, meu irmão, uma semana abençoada. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos assumir o compromisso de amor e serviço à missão que o Senhor nos confia. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo. Vivemos contigo.